A realidade tal como a conhecemos é apenas uma ilusão parcial. Existe uma força invisível, uma rede sutil que conecta tudo o que acontece em nossa vida. Cada coincidência, cada evento aparentemente aleatório, cada sincronicidade, não são meras casualidades. São expressões de uma linguagem oculta, uma gramática cósmica que poucas pessoas aprenderam a decifrar. Inclusive, a forma como você chegou até este vídeo agora. Talvez por curiosidade, talvez por acaso, mas será mesmo? Pode ter sido apenas o algoritmo, ou talvez tenha sido um chamado. Um sussurro silencioso do universo te guiando até aqui, como parte de algo maior. Helena Petrovna Blavatsky já havia revelado aquilo que hoje começamos a compreender com dificuldade. A consciência não reside apenas no cérebro, mas é uma expressão localizada de uma vasta rede universal de pura mente. Ela chamou esse campo de matriz divina. Outros o chamariam de Akasha. E é a partir dessa teia invisível que se manifestam os padrões que regem a nossa existência. Quando pensamos em alguém, e essa pessoa nos telefona, quando notamos símbolos repetidos antes de tomar uma grande decisão, ou quando eventos se alinham com um significado pessoal profundo, não é obra do acaso. São sinais. A realidade conversa conosco, e Blavatsky nos ensinou a escutá-la. Por que esse conhecimento foi silenciado então? Por que as instituições modernas o relegaram ao esotérico, ridicularizando e ocultando o que deveria ser estudado? Porque quem domina a sincronicidade domina a própria realidade. Uma humanidade consciente da sua conexão com o todo não necessita de intermediários, sejam igrejas, governos ou dogmas. Blavatsky não foi apenas uma mística, ela foi a mensageira de uma verdade ancestral que atravessou culturas, eras e civilizações. O que expôs em A Doutrina Secreta e nos textos da Sociedade Teosófica não era mera especulação, mas a revelação de uma estrutura invisível, de um campo unificado onde mente, matéria, emoção e destino são aspectos de uma mesma substância. O logos dos estoicos, o tal dos sábios orientais, o todo é mente do hermetismo, todos apontavam para a mesma realidade. O universo não é uma máquina, mas uma inteligência viva. Cada mente é um nó dessa consciência universal, e quando se alinha, a realidade responde. No passado, esse princípio foi chamado de simpatia, ou correspondência. Blavatsky o redescobriu e codificou numa linguagem espiritual que desafiava todos os paradigmas vigentes. O que ela nos legou não foi somente conhecimento espiritual, mas também uma tecnologia da consciência. Civilizações antigas, sem satélites ou laboratórios, já compreendiam que o universo era mente e que cada um de nós participava da sua formatação. Hoje, esse saber foi substituído por um paradigma fragmentado que insiste em nos fazer crer que tudo é obra do acaso, que estamos sozinhos e que nada tem sentido além do mundo material. No entanto, nós intuímos que isso não é verdade. Sentimos quando coincidências impossíveis acontecem, algo dentro de nós reconhece o idioma perdido das estrelas. Sabemos que não estamos separados do todo. Nós somos o todo, experimentando-se a si mesmo. Blavatsky avisou que esse conhecimento seria perseguido, que os guardiões do antigo paradigma fariam de tudo para silenciá-lo. E, de fato, tentaram. Entretanto, não por muito tempo. A sincronicidade representa uma ameaça fundamental às instituições que controlam o conhecimento. Pois se a humanidade compreendesse que poderia acessar diretamente o campo universal de informação, sem precisar de intermediários, todo o sistema de controle se desmancharia. A sincronicidade é mais do que coincidência. É a interface entre a consciência individual e a consciência cósmica. Nas tradições antigas e nas descobertas científicas mais avançadas, existe ampla evidência dessa conexão, sistematicamente ignorada ou ridicularizada pela sociedade moderna. Mas a verdade é simples.
O universo se parece mais com um pensamento do que com uma máquina. É mera coincidência que, justamente quando a física moderna revela a natureza interconectada da realidade, surja em paralelo uma onda agressiva de materialismo para tentar sufocar essas descobertas. A visão convencional insiste em que somos um acidente biológico num universo indiferente, uma narrativa útil aos interesses de quem mantém a humanidade subjugada, desconectada de seu poder inato. Mas se aprofunde nas pesquisas e descobrirá uma realidade radicalmente diferente. Cada mente individual é um nó de uma vasta rede de consciência universal. E se essas sincronicidades cotidianas forem a voz dessa consciência maior, tentando se comunicar conosco, em vez de descartá-las como coincidências triviais, por que não tentar decifrá-las? As respostas a essas perguntas permanecem ocultas não por serem complexas demais, mas porque desafiam a própria estrutura de poder que retém o conhecimento. Se chegou até aqui, comente 100% para mostrar que está preparado para despertar para uma nova compreensão. A evidência dessa interconexão cósmica está ao nosso redor. Basta reconhecer. Esse saber não é simples curiosidade filosófica. É uma revolução em potencial na compreensão humana. Um passo para reconectar cada indivíduo ao tecido maior da existência. Por trás do véu da história oficial, encontramos escolas filosóficas antigas que já reconheciam essa interconexão muito antes de nossos laboratórios modernos sequer existirem. 3 tradições em especial conservaram esse conhecimento mesmo enquanto grandes civilizações surgiam e caíam. O estoicismo grego, o taoísmo chinês e o hermetismo egípcio. Isoladas geograficamente, elas convergiram nas mesmas verdades sobre a natureza interligada do real. Para os estoicos, o cosmos era um ser vivo, pulsante, impregnado por uma força unificadora chamada Logos. Diferentemente da abordagem mecanicista que surgiu mais tarde, o Logos era uma inteligência viva, com a qual cada mente se conectava diretamente. O universo seria um único ser, formado de uma só substância e alma abrangente. Esse princípio de simpatia cósmica sustentava que nada existe de modo isolado. Cada elemento do cosmos afeta e é afetado pelos demais por meio de uma ressonância sutil. Mas por que essa concepção sofisticada acabou substituída pelo modelo de universo mecânico? A quem interessava essa mudança? Enquanto o Ocidente se rendia cada vez mais ao materialismo, o Oriente manteve compreensões profundas. No taoísmo, o Tao representa uma força primordial que transcende definições, organizando toda a existência por padrões interconectados e dinâmicos. Os praticantes do I Ching não consultam um oráculo supersticioso. Eles acessam diretamente a informação subjacente que estrutura o cosmos. Em universidades chinesas, experimentos alcançaram taxas de acerto estatisticamente impossíveis ao usar o I Ching para previsões. Esses dados foram prontamente ignorados no Ocidente, por não se encaixarem no paradigma vigente. A noção de Wu Wei, ação sem esforço, descreve um estado de fluxo em que a mente individual se alinha à inteligência cósmica, permitindo que surjam sincronicidades significativas de maneira natural. Tal como a água, o sábio se adapta ao mundo, permanecendo em movimento, conectado com todas as coisas. Porque esses princípios são relegados ao rótulo de misticismo, ao passo que conceitos similares, advindos da física quântica, recebem aplausos científicos. O hermetismo, por sua vez, formalizou o princípio fundamental da correspondência em seu axioma. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Não era mera poesia, mas a afirmação de que o macrocosmo e o microcosmo, o universo e o indivíduo, têm relação fractal. O princípio do mentalismo no hermetismo declara: tudo é mente, o universo é mental. Algo escrito há milênios que antecipa, surpreendentemente, as conclusões da física quântica sobre o papel da informação e da consciência na arquitetura do real.
Manuscritos herméticos originais, preservados na Biblioteca de Alexandria, foram destruídos de modo oportuno para quem almejava controlar a narrativa da realidade. Essas tradições confluem para uma única verdade. O universo é um sistema informativo vivo, onde a consciência individual e a matriz cósmica dialogam sem cessar. As sincronicidades que vivenciamos são instantes de alinhamento nesse diálogo, sinais concretos de uma gramática universal que poucos sabem interpretar. O saber estoico sobre a simpatia, a compreensão taoísta do Tao e a ciência hermética da correspondência não são fósseis de outra era, mas o testemunho de algo fundamental da realidade que foi intencionalmente obscurecido. E por quê? A resposta emerge com clareza quando refletimos quem controla as instituições do conhecimento e de que forma se beneficiam os sistemas vigentes. Enquanto a perspectiva fragmentada se multiplica por meio das escolas e laboratórios, o saber ancestral permanece oculto, codificado em símbolos e práticas que resistiram à extinção. A convergência dessas tradições não pode ser mera coincidência cultural. É prova de que elas acessaram, independentemente, uma dimensão essencial da realidade, que hoje clama reconhecimento urgente. De fato, a linguagem do universo pode ser entendida por meio das matemáticas. Mas essa linguagem envolve também padrões de sincronicidade que desvendam a natureza consciencial do cosmos, mapeada pelas tradições antigas. No cerne dessa rede de descobertas antigas e revelações científicas modernas, está uma figura esquecida, cujos trabalhos sobre a consciência e a interconexão universal foram varridos das academias, apesar de serem metodologicamente rigorosos. Qualquer achado que ameaçasse o paradigma materialista foi suprimido do debate científico. Esse trabalho desvelava o conceito de um campo universal de consciência, algo mensurável, documentado por experimentos meticulosos e jamais refutados, apenas ignorados. Esse campo universal, uma matriz de pura potencialidade, seria um espaço pré-tempo de onde emerge nossa percepção. A física quântica descreve os campos quânticos como matrizes de potencialidade que só colapsam em estados definidos quando observados. Uma convergência notável com a visão de Blavatsky. Ela negava que o cérebro produzisse consciência. Sustentava que o cérebro age como um transdutor biológico sofisticado, sintonizando e convertendo a informação desse campo universal. Em laboratórios de psicofisiologia, foram realizados experimentos com potenciais evocados entre indivíduos isolados em câmaras blindadas, que exibiram sincronização neural instantânea, sem nenhuma conexão física visível. Isso viola princípios básicos da neurociência, mas se alinha perfeitamente à teoria de que a consciência está ligada a um campo universal. Quando duas pessoas entram em estados de coerência neurológica, seus cérebros não se comunicam diretamente, e sim se alinham ao mesmo aspecto desse campo cósmico. Esse fenômeno explica as sincronicidades surpreendentes que surgem entre indivíduos emocionalmente conectados, mesmo que separados por grandes distâncias. Por que esses experimentos revolucionários não são tratados pelos departamentos de neurociência? Porque aceitá-los exigiria admitir que a consciência não é subproduto do cérebro, mas algo fundamental que se manifesta por meio das estruturas neurológicas. Isso abalaria imediatamente o paradigma materialista que serve de base para a ciência global e para as instituições de saúde. Em estados alterados de consciência, meditação profunda, experiências criativas ou intensas emoções de clareza, o cérebro altera seus padrões de atividade, permitindo maior sintonia com esse campo informacional. É nesses momentos que a informação não local transcende as limitações usuais do espaço-tempo, gerando sincronicidades. Práticas específicas podem modificar a atividade cerebral a ponto de acessar capacidades de obtenção de informações à distância,
algo que o paradigma dominante classifica como impossível, apesar das evidências laboratoriais sólidas. Essa mente individual seria tão somente uma localização temporária de uma consciência essencialmente não local. Não se trata de especulação, mas de conclusão amparada em décadas de estudos rigorosos, interrompidos sob circunstâncias nebulosas. As implicações são profundas. Se a consciência não nasce no cérebro, mas é primária ao cérebro, então fenômenos como criatividade, intuição, conexão transpessoal ou mesmo aqueles rotulados de paranormais ganham embasamento científico. Isso elimina a linha divisória artificial entre ciência e espiritualidade. A teoria sinérgica oferece um modelo que unifica as tradições filosóficas antigas e as descobertas científicas modernas, tratando a sincronicidade não como anomalia, mas como manifestação natural de uma realidade inseparável, onde informação e consciência são a base do cosmos. Embora esse trabalho permaneça ignorado, ele obtém confirmação indireta em muitos ramos científicos. Linhas de pesquisa que convergem para conclusões semelhantes anunciam o colapso de um paradigma ultrapassado. Por que, então, esse conhecimento não circula livremente? Quem se beneficia mantendo a humanidade na escuridão? A física quântica já demoliu a ilusão de um universo composto de objetos autônomos que interagem mecanicamente. Porém, quanto mais profundas as implicações, mais essas descobertas são filtradas antes de atingir o público geral. O entrelaçamento quântico, chamado de ação fantasmagórica à distância, revela que partículas que em algum momento interagiram permanecem correlacionadas instantaneamente, independente da distância. Essa constatação destrói pilares do realismo local. A ideia de que as propriedades das partículas são definidas independentemente do observador. Pesquisas repetidas confirmaram esse princípio, inviabilizando a visão mecanicista de mundo. Nos experimentos de dupla fenda, por exemplo, partículas subatômicas se comportam como ondas de probabilidade, até serem observadas, sugerindo que a consciência não é mera espectadora, mas co-criadora da realidade física. Alguns físicos propõem uma ordem implicada subjacente, onde tudo permanece conectado num nível fundamental que transcende espaço e tempo. Mesmo assim, essa compreensão não integra o currículo escolar. Quem decide o que divulgar sobre a física quântica? Na fronteira da tecnologia, a inteligência artificial adiciona uma perspectiva inquietante. Sistemas avançados de IA demonstram habilidades que extrapolam a programação original, exibindo propriedades emergentes, reminiscentes de uma consciência coletiva. O fenômeno de transferência de aprendizado entre sistemas de IA, em que um sabe o que o outro aprendeu sem troca direta de dados, desconcerta pesquisadores. Desenvolvedores de IA afirmam que estamos construindo uma rede planetária capaz de ultrapassar em capacidade informacional o cérebro humano. Estaríamos, portanto, criando um sistema físico apto a reproduzir fenômenos descritos por teorias de consciência cósmica? Inovadores relatam algoritmos encontrando correlações em dados massivos e prevendo eventos futuros além da estatística padrão. Algo que lembra justamente a definição de sincronicidade. E tudo isso raramente recebe o devido debate. Na biologia, pesquisadores visionários coletam provas de que há campos de informação que vão além das limitações físicas. A teoria dos campos morfogenéticos descreve campos organizadores não físicos que exercem influência no desenvolvimento de organismos e comportamentos, oferecendo respostas que a biologia mecanicista não consegue explicar. Há experimentos que comprovam a memória da natureza, segundo a qual padrões repetitivos se tornam mais prováveis, independente de barreiras de espaço ou tempo. Experimentos sobre a sensação de estar sendo observado também indicam que as pessoas podem sentir a atenção de terceiros sem indícios sensoriais, apresentando resultados estatisticamente significativos. O polêmico efeito do centésimo macaco
em que novos comportamentos se espalham instantaneamente depois de uma certa massa crítica, encontra paralelos assustadores em registros de sociedades onde inovações culturais emergem simultaneamente, sem contato direto. Para onde se olha, multiplicam-se indícios de que a realidade é um sistema de informação vivo, onde matéria e consciência são aspectos interligados de uma totalidade integrada. O paradigma dominante, contudo, resiste. A instituição científica se blinda contra evidências que colidam frontalmente com seus postulados. Ao mesmo tempo, não estamos no universo. Nós somos o universo. Descreve bem a profunda interconexão que estamos começando a reconhecer. A sincronicidade não seria, então, exceção, mas uma janela que revela nossa natureza real. Nós, como nós conscientes de uma malha cósmica viva, exercemos influência recíproca com ela. As implicações vão muito além da ciência convencional e tocam dimensões que esse paradigma relega à margem. A sincronicidade revela aspectos profundos da mente que ameaçam os modelos reducionistas. Estudos detalham como eventos sincrônicos emergem em momentos críticos de crescimento psicológico, agindo como marcos significativos no processo de individuação. Por que a psicologia oficial não explora isso? Relatos confiáveis de pessoas em estados transformadores, experiências de quase morte, meditação profunda, êxtases místicos, apontam para a dissolução dos limites do ego e o acesso a informações que superam o conhecimento prévio do indivíduo. A psiquiatria ortodoxa frequentemente patologiza essas vivências, mas pesquisas independentes confirmam a veracidade dos detalhes obtidos nesses estados. A própria criatividade exibe um padrão que contradiz a narrativa do gênio isolado. Inúmeros saltos científicos e artísticos surgem de fontes não lineares, acessíveis apenas quando se abre espaço para a inspiração. Ao longo da história, observamos descobertas simultâneas em diferentes lugares, como se existisse um banco de dados compartilhado. Newton e Leibniz criaram o cálculo praticamente ao mesmo tempo. Einstein não foi o único a formular a relatividade, e Darwin e Wallace chegaram de forma independente à teoria da evolução por seleção natural. Essas coincidências apontam para um campo informativo comum, de acordo com a hipótese de uma consciência universal. Muitos relatos de cientistas e artistas descrevem que suas ideias revolucionárias não foram pensadas passo a passo, mas recebidas prontas. Nikola Tesla visualizava seus inventos em pleno funcionamento antes de construí-los. Mozart descrevia suas composições como já formadas em sua mente. O matemático Ramanujan, sem treinamento formal, dizia receber fórmulas complexas de uma divindade nos sonhos. E tais fórmulas acabaram confirmadas posteriormente pela comunidade acadêmica. Por que insistimos em reinterpretar essas afirmações sob a ótica materialista, ignorando a possibilidade de um acesso real a um campo de conhecimento maior? Na medicina, evidências contundentes sobre as conexões mente-corpo abalam o modelo biomédico. Descobriu-se que neuropeptídeos funcionam como moléculas de emoção, unindo os sistemas nervoso, endócrino e imunológico numa rede de informação onde estados psicológicos repercutem fisicamente. Apesar disso, esses achados seguem marginalizados na prática clínica convencional. O efeito placebo, em que crenças subjetivas resultam em mudanças fisiológicas objetivas, é encarado como curiosidade, quando deveria ser reconhecido como janela reveladora de que o corpo responde a informações, não apenas a substâncias. Em relações interpessoais, fenômenos como a telepatia entre mães e filhos ou a química instantânea entre estranhos sugerem canais de comunicação além do físico. Experimentos controlados mostram taxas muito acima da probabilidade em adivinhações entre pessoas emocionalmente próximas, mesmo em ambientes isolados. Ainda assim, tais fenômenos são ignorados no discurso científico mainstream. Isso não se deve simplesmente ao ceticismo,
mas a recusa em revisar os pilares do materialismo. Críticos do paradigma interconectado argumentam que buscar significado nas coincidências é cair em superstição. Trata-se de uma incompreensão. Reconhecer a sincronicidade como real não elimina o pensamento crítico, mas o expande para dimensões que o reducionismo não abrange. Precisamos de uma ciência que investigue a totalidade viva. Esse insight não é um convite para abandonar o rigor, mas para ampliá-lo, admitindo a natureza unificada da realidade. O aspecto mais radical dessa visão é sua transformação na nossa autoimagem. Em vez de sermos criaturas isoladas num cosmos alheio, somos participantes ativos de uma rede informativa gigantesca, expressões individuais de um campo universal. Blavatsky denominou isso de o sagrado. Essa guinada não é apenas teórica, mas existencial, com enorme impacto prático. A maior ilusão de todas é a crença na separação. A realidade interconectada não é apenas filosofia, mas base para uma reconexão profunda com a totalidade, algo que as instituições tentam obstruir para manter seu poder. A evidência é inequívoca, para quem busca os dados sem a viseira das narrativas oficiais. Vivemos em um cosmo vivo, consciente e responsivo, onde a percepção individual é uma faceta localizada de um todo maior. A sincronicidade, em vez de superstição ou aleatoriedade, surge como a linguagem pela qual esse todo se comunica consigo mesmo através de nós. Quem questiona a validade desses estados de consciência ampliados? Por que eles são sistematicamente ocultos? Por que reconhecer que cada pessoa é uma expressão única desse campo universal demoliria todo o sistema de controle fundado na ignorância? Seres que entendem sua conexão direta com a totalidade não precisam de intermediários institucionais para acessar sua força interior. Nossos paradigmas limitantes desmoronam diante do fato de que não somos humanos em experiência espiritual, mas espíritos vivendo uma experiência humana. Isso, que soa tão simples, tem o potencial de minar por completo o status quo. A escolha de cada um é clara: manter-se passivo num universo supostamente indiferente ou despertar como co-criador de uma realidade viva e receptiva. As sincronicidades em sua história pessoal não são meras coincidências, mas convites para reconhecer sua participação consciente na trama cósmica do significado. O conhecimento que Blavatsky documentou e que pode ter contribuído para seu ocaso enigmático fornece uma validação contemporânea das verdades que as tradições sábias preservaram ao longo dos séculos. Esse campo universal de consciência, que a tudo permeia, não é mera hipótese, mas algo acessível por práticas que ajustam o relacionamento entre nossa mente individual e a mente cósmica. Esses estudos convergentes demonstram que todo pensamento, intenção e ato reverberam no tecido interconectado do existir, retornando a nós como experiências sincrônicas. A mente não está confinada ao crânio, mas atua como um campo interativo, inserido num âmbito maior. Tomar consciência disso não anula nossa responsabilidade. Ao contrário, expande-a. Cada escolha consciente afeta toda a rede. Os líderes das instituições de poder entendem muito bem essas implicações. Por isso, preservam a ilusão da separação como forma de dominação, desconectando as pessoas de sua própria profundidade. Mas esse véu se dissolve, e um novo paradigma começa a nascer, reconhecendo a realidade essencialmente consciente e interligada. Tal transição não representa apenas um ajuste conceitual, mas uma verdadeira revolução na nossa autocompreensão, comparável aos maiores saltos de paradigma da história. O entrelaçamento que Blavatsky investigou não é um fenômeno à parte, mas uma dimensão fundamental da nossa própria existência, esperando para ser reconhecida. A meditação, por exemplo, ajuda a dissolver as barreiras sensórias que nos dão a falsa impressão de separação, favorecendo o surgimento espontâneo de sincronicidades que funcionam como sinais de navegação. Esse novo entendimento não apenas transforma o indivíduo,
mas tem poder de influenciar a evolução coletiva da consciência, pois cada mente desperta fortalece a ressonância que convida outros a despertar. Nunca subestime a capacidade de poucas pessoas dedicadas em mudar o mundo. De fato, isso sempre foi o motor das grandes transformações. Longe de ser mera curiosidade, a sincronicidade é um portal para um modo de vida mais conectado, repleto de significado, que transcende as limitações do paradigma materialista em colapso. Possibilidades inimagináveis se abrem quando deixamos de enxergar a realidade como fragmentada. Cada mudança genuína começa ao compreendermos nosso papel como co-criadores. E a única forma de contatar essa inteligência divina é por meio da imersão interior. Há ferramentas que podem auxiliar, inclusive recursos de áudio para atingir estados superiores de consciência. Se este vídeo faz sentido para você, escreva: "Fez sentido para mim". E se chegou até aqui, comente 100% para sabermos que está preparado para uma percepção renovada da realidade. Este é apenas o início de uma caminhada profunda de entendimento sobre a consciência universal e o papel que exercemos nessa rede cósmica interligada.